A história começa numa vila nas montanhas, onde Beryl Guardian, um homem simples, treina com seu pai, já idoso. O velho, cansado de ver o filho só praticando esgrima, insiste para que ele se case e forme uma família. Como sabe que seus dias estão contados, sonha em ver seus netos antes de partir. Mesmo assim, Beryl prefere ignorar o conselho e segue para o dojo, como faz todos os dias. O dojo de Beryl é modesto, passado de geração em geração. Ele cresceu ali treinando com espadas de madeira desde criança. Para muitos, repetir ataques e defesas seria algo cansativo e chato, mas ele gosta dessa rotina. Ensinar jovens motivados é algo que lhe traz alegria. Ele nunca foi um prodígio, mas se orgulha de ver vários de seus alunos conquistando sucesso. Depois de mais um longo dia de treinos, Beryl volta para casa. Lá, o assunto do casamento volta à tona. O pai insiste, pedindo à esposa que apoie sua ideia, mas ela defende o filho, dizendo que, quando for a hora certa, ele encontrará alguém. O problema é que Beryl já tem 50 anos. Encontrar alguém nessa idade seria difícil. É então que o destino resolve brincar. Pouco depois, a Lucia Citrus, uma antiga aluna de Beryl, bate à sua porta. Hoje comandante dos Cavaleiros Reais, ela enche Beryl e seu pai de orgulho ao vê-la. A Lucia traz boas notícias. Além de ter começado a ensinar esgrima, recomendou Beryl como instrutor especial dos Cavaleiros, indicação já aprovada pela Ordem Imperial. Surpreso, Beryl mal consegue acreditar. Como alguém do interior conseguiria uma chance tão grande? Ele também entende que não pode recusar. Isso seria desrespeito ao reino, algo que poderia até lhe custar a vida. Sem dar muito tempo para pensar, a Lucia avisa que ele precisa viajar com ela imediatamente para a capital, onde discutiriam os detalhes. Animado, o pai de Beryl incentiva o filho a ir, brincando que ele só deve voltar depois de garantir netos. Até sugere, com um tom de brincadeira, que Beryl se case com a Lúcia. Ao ouvir isso, Beryl fica sem graça. Ele acha a ideia absurda pela diferença de idade. No entanto, pela expressão de Lucia, parece que ela não vê problema nenhum nisso. Embora não diga nada, ela permanece quieta o resto da viagem. No caminho, para quebrar o clima estranho, Beryl comenta sobre a espada que a Lucia carrega, a mesma que ele lhe deu como presente de formatura no dojo. Para ele, era só um presente comum, dado a todos os formandos, mas percebe que a Lúcia tem grande apego por aquela espada. Beryl sugere que agora, como comandante, ela deveria conseguir uma arma melhor, mas a Lucia se recusa a trocá-la, mostrando o quanto valoriza o que recebeu. Animada, ela fala sobre como está feliz em ver seu mestre indo para a capital e inspirando novos talentos. Já Beryl, como sempre, acha que ela está apenas sendo educada e exagerando um pouco. Para agradá-lo, a Lucia continua elogiando Beryl, dizendo que vai se esforçar para ser digna dele. Beryl, que se acha apenas um velho, não entende muito bem o que ela quis dizer. Mais tarde, Beryl passa a noite sozinho em um hotel porque já era tarde. No dia seguinte, ele encontra a Lúcia para ser apresentado aos cavaleiros. Como comandante, a Lúcia reúne todos os cavaleiros e apresenta Beryl, dizendo que ele é muito mais forte que ela. Beryl fica um pouco envergonhado com tantos elogios, mas promete trabalhar duro com todos. Os jovens cavaleiros batem palmas e comemoram sua chegada. Porém, uma pessoa no meio deles parece não estar feliz. Depois, a Lucia explica que Beryl vai precisar ir para a capital 3 ou 4 vezes por mês para treinar os cavaleiros, o que é bom, já que ele ainda poderá dar aulas em seu dojo. Enquanto conversam, Kuruni, uma antiga aluna, corre para abraçar Beryl. A Lucia comenta que, como Kuruni, vários outros querem ser treinados por ele, o que deixa Beryl feliz por reencontrar seus antigos alunos. No fim do dia, Beryl volta para casa e vê que outro ex-aluno chamado Rendred veio visitar o velho mestre, trazendo a esposa e o bebê recém-nascido. O velho ignora Beryl e manda ele ir embora, dizendo que só pode voltar depois de ter um filho, assim como Rendred. Ele também explica que Rendred era um aventureiro, mas se aposentou para viver com a família na vila. O velho então revela que Rendred vai assumir o dojo, já que Beryl agora vai morar na capital. No dia seguinte, enquanto andam pelas ruas de Baltrain, Beryl conta para a Lúcia que foi expulso de casa. Ele pede desculpas por fazê-la acompanhá-lo na busca por um novo lugar para morar, mas a Lucia não se importa. Sem dinheiro, Beryl espera achar uma hospedagem barata e conta com a ajuda dela, já que é novo na cidade. A Lucia até oferece que ele fique em sua casa, mas Beryl recusa. Depois, ela o chama para almoçar e pensa que talvez isso seja um encontro. Enquanto procuram uma hospedagem, a Lucia encontra uma conhecida.
Beryl se sente mal, achando que sua presença pode prejudicar a imagem de Alucia, que é a comandante dos cavaleiros, e tenta se esconder atrás de um mapa. Alucia então vê que é Lisandra e pede para ela não ser intrometida, mas Lisandra bloqueia o caminho. Em seguida, olha para Beryl, curiosa para saber quem é o mestre que Alucia mencionou. Ela tira o mapa da frente e vê o rosto dele. Beryl reconhece a placa no pescoço dela, percebendo que Lisandra é uma aventureira de rank negro. De repente, Lisandra também reconhece Beryl e o chama de mestre, deixando-o surpreso. Lisandra lembra Beryl de quando ele a acolheu 20 anos atrás e a ensinou a lutar. Ao ouvir isso, Beryl finalmente se lembra dela e fica feliz ao ver o quanto ela cresceu. Lisandra queria falar com Beryl há muito tempo, mas nunca teve a chance. Por isso ela pede desculpas, mas Beryl fica muito feliz em vê-la. Logo depois, ela pergunta por que ele está na cidade com alguém como a Lucia. Antes que Beryl responda, a Lucia explica que ele foi escolhido como instrutor especial da Ordem de Cavaleiros e está procurando um lugar para morar. Lisandra fica irritada por a Lucia estar ajudando seu mestre, mas mesmo discutindo, as duas acabam encontrando um bom lugar para ele ficar. Depois disso, Beryl pede para descansar e elas vão embora. Em outra parte, dois estudantes estão duelando. Um deles quebra a espada do outro e vence. Nesse momento, a Lucia chega com Beryl e anuncia que ele será o novo instrutor. Em seguida, o estudante que venceu o duelo se aproxima. Ele diz que um instrutor precisa ser forte e desafia Beryl para mostrar sua habilidade. Beryl não entende quem é aquele garoto. Então a Lucia explica que ele é Henblitz, o vice-comandante da Ordem. Henblitz propõe um duelo, e a Lucia aceita rapidamente, feliz pela chance de ver seu mestre mostrar sua força. Os estudantes duvidam de Beryl, achando que ele é só um velho que não sabe lutar. Henblitz também acha que Beryl está enferrujado. Até Beryl fica inseguro, mas quer pelo menos não envergonhar a Lucia. Quando o duelo começa, Henblitz ataca com força. Beryl só se defende no começo, tentando entender o estilo dele. Os estudantes acham que Beryl vai perder logo, mas ele vê uma oportunidade, desvia de um ataque e acerta Henblitz de leve, derrubando-o no chão. Mesmo assim, Beryl fica preocupado em ter machucado o jovem. Henblitz se levanta e eles continuam a luta. Depois de uma batalha intensa, Henblitz usa seu golpe mais forte para tentar vencer. Todos acham que Beryl vai perder, mas ele já entendeu o ataque. Na hora certa, Beryl desvia e toca as costas de Henblitz com a espada, vencendo o duelo. Henblitz admite a derrota, elogia Beryl e até pede para aprender sua técnica. Beryl responde que eles vão aprender com o tempo. À noite, todos se reúnem para comemorar a chegada de Beryl. Durante a festa, Henblitz pede desculpas por ter sido rude, mas Beryl diz que está tudo bem, já que é normal testar um novo mestre. A Lucia fica rindo, orgulhosa do seu mestre. Enquanto isso, o antigo mestre de Beryl conversa com Randred, feliz por ver seu filho finalmente explorando o mundo. Ele diz que nunca viu um espadachim melhor e que agora Beryl terá novas oportunidades. Na manhã seguinte, na Academia de Cavaleiros, os jovens alunos já treinavam sob o comando de seu novo instrutor. Beryl observava atentamente a postura, o posicionamento e o estilo de ataque de cada um, corrigindo os erros e mostrando o motivo de ter sido escolhido como instrutor especial. Ele ensinava como ler os movimentos dos oponentes e dava dicas valiosas que poderiam fazer a diferença em diversas situações. Mesmo achando que seus conselhos não eram grande coisa, Beryl era escutado com atenção absoluta. Os alunos o olhavam de boca aberta, como se ouvissem palavras sagradas. Quando finalmente saiu da sala de treinamento, foi abordado por Henblitz, que o agradeceu por toda a dedicação. Logo em seguida, Kuruni, uma antiga aluna de Beryl, correu até ele. Sorrindo, ela perguntou se ele estaria livre naquela tarde, pois queria mostrar a capital para ele, imaginando que Beryl ainda não conhecesse bem a cidade. Beryl, um pouco sem graça, admitiu que sua rotina era apenas ir cedo para a academia e voltar direto para casa. Ao ouvir isso, Henblitz apoiou a ideia de Kuruni e incentivou Beryl a aceitar o convite. Com alguma hesitação, ele acabou concordando. Kuruni, empolgada, saiu correndo para se arrumar. Afinal, era quase como um encontro, mesmo que nenhum dos dois quisesse admitir. Em outro canto da cidade, a Lúcia participava de uma reunião importante com os líderes da Ordem de Libéria, discutindo os planos para o próximo período. Ela conseguiu defender sua proposta e também tranquilizou a todos quanto ao desempenho de Beryl, afirmando que ele havia superado todas as expectativas. Após a reunião, a Lucia ficou sozinha diante de uma janela, pensativa.
Sua mente estava cheia de preocupações sobre Barrow, pois para ela, ele era alguém muito especial. Relembrando o passado, entendeu melhor por que tinha tanto carinho por ele. Quando era criança, a Lucia e seus pais se mudaram para a cidade onde Barrow vivia. Um dia, curiosos pelas boas histórias que ouviram, visitaram o dojo onde ele ensinava. Ao conhecer a pequena Lúcia, Barrow, sempre gentil e humilde, incentivou seus pais a deixá-la treinar, já que as áreas rurais não eram tão seguras quanto as grandes cidades. Na época, a Lúcia tinha uns 10 anos enquanto Barrow já parecia ter seus 40. Mesmo assim, sua bondade fez com que a Lúcia a aceitasse de imediato. Ela começou praticando defesa e movimentos básicos, dois fundamentos essenciais para um espadachim. No início, seu equilíbrio era ruim, sua força era fraca, mas com treino constante, ela foi melhorando, até se tornar mais forte que Randred, seu rival, que hoje administra o dojo. O que mais a motivava eram os elogios de Barrow, sempre atento às menores conquistas. Treinar com ele se tornou o momento mais esperado de seus dias. Depois de algum tempo, quando a Lucia já dominava melhor a espada, Barrow decidiu testar suas habilidades em um duelo simulado. Ao assumir sua posição de combate, ele deixou a Lucia confusa. Não havia nenhuma abertura para atacá-lo. Mesmo assim, ela reuniu coragem e investiu. Barrow bloqueou seu ataque com facilidade e a desarmou em poucos segundos. Apesar da derrota, ele a elogiou, dizendo que seus instintos eram muito bons, pois atacou no momento certo, algo raro para sua idade. Os dias continuaram passando, com a Lúcia cada vez mais determinada, até que, em uma competição entre o dojo de Barrow e o de uma cidade vizinha, ela brilhou. Movia-se com a leveza de uma pluma e derrotou todos os seus adversários, conquistando também a vitória para a equipe de Barrow. Depois de derrotarem o dojo rival, eles voltavam para casa. No caminho, a Lucia perguntou se eles eram realmente tão fortes assim. Ela lembrou que o próprio Barrow havia vencido um dojo inteiro sozinho, mas ele respondeu que não se considerava forte de verdade, e que ao invés de focar em vencer ou perder, o que realmente importava era usar essa experiência para aprender. Enquanto conversavam, a Lucia percebeu que seu prendedor de cabelo havia sumido. Suspeitando que o esqueceu no dojo rival, correu de volta para lá sozinha. Ao entrar no local, foi cercada por alguns alunos do dojo, que surgiram das sombras. Um deles segurava seu prendedor de cabelo. Quando a Lucia tentou pegar, ele jogou o objeto para o fundo do salão e a provocou, desafiando-a a ir buscar se tivesse coragem. Rindo dela, eles disseram que uma mulher fraca como ela podia vencer em duelos de treino, mas nunca em uma batalha real. A Lucia manteve a calma e decidiu não se envolver numa briga desnecessária. Mesmo assim, um dos garotos a atacou. Antes que o golpe a atingisse, Barrow apareceu, interceptou o ataque e desarmou o agressor com facilidade. Em seguida, pegou o prendedor de cabelo do chão. Logo depois, o mestre do dojo entrou, tão impulsivo quanto seus alunos. Mas, em vez de reagir com violência, ele se ajoelhou diante de Barrow, pedindo desculpas e implorando para que o incidente não fosse levado adiante. Barrow achou o gesto exagerado, resolveu tudo rapidamente e deixou o local com a Lucia. No caminho de volta, a Lucia não conseguia parar de olhar para seu prendedor de cabelo. Consumida pela culpa, se sentia responsável pela confusão e, ainda pior, por Barrow ter se ferido tentando protegê-la. Mas ele deixou claro que a culpa não era dela, e sim dele, por tê-la deixado sozinha numa situação perigosa. Apesar das palavras de conforto, a Lucia, ainda muito jovem, ficou profundamente abalada e começou a chorar sem parar. Barrow, sem saber lidar com crianças, tentou animá-la, oferecendo comida e outras coisas, mas nada adiantou. Ainda assim, o acontecimento fortaleceu a Lucia mentalmente. Com o tempo, ela evoluiu tanto que conseguiu bloquear e até derrotar Barrow em um duelo simulado. Reconhecendo que não tinha mais o que ensinar a ela, Barrow a formou oficialmente no dojo e a presenteou com uma espada. A Lucia, apesar de achar que ainda estava longe de alcançar o nível de seu mestre, aceitou a espada e a despedida, mesmo com o coração apertado. Ao sair da tutela de Barrow, a Lucia se juntou à Ordem de Libéria, determinada a mostrar ao mundo que a técnica de seu mestre era insuperável. Nos exames de admissão, ela não só derrotou todos os outros candidatos, como também superou os próprios avaliadores. Foi nesse momento que percebeu, se nem eles conseguiam vencê-la, estavam ainda mais longe de chegar ao nível de Barrow. Sabendo que seu mestre não tinha noção do próprio talento, a Lucia jurou mostrar ao mundo quem era o verdadeiro espadachim.
Trabalhou duro, subiu na hierarquia da ordem e se tornou comandante, conquistando grandes feitos ao longo do caminho. Agora, 10 anos depois de deixar o dojo, a Lucia, com cerca de 22 anos, finalmente tinha autoridade suficiente para convidá-lo como instrutor. Recentemente, a Lucia assistiu uma luta entre Beryl e Hemblitz e ficou impressionada. Beryl estava ainda mais forte, com uma técnica refinada e um entendimento de combate em outro nível. Ela sentia que ele merecia algo mais do que apenas ser um especialista. Alguns podiam achar que era obsessão, mas ela via como um objetivo claro. Determinada, foi até a sala de aula de Beryl para conversar com ele, mas descobriu, para sua frustração, que ele já havia ido embora naquele dia. Hemblitz, que estava por lá, comentou o quanto ficou impressionado com os ensinamentos de Beryl. A Lucia perguntou se ele havia voltado para casa, mas Hemblitz respondeu que Kurune o havia levado para conhecer a capital. Ao ouvir isso, a Lucia não conseguiu conter um sentimento de ciúmes. Ela tinha planejado fazer o mesmo passeio como um encontro, então ficou meio irritada quando Kurune convidou seu mestre para sair. Enquanto isso, no mercado movimentado da capital, Beryl e Kurune estão passeando na parte oeste da cidade, que é a preferida de Kurune. Mas Beryl não está tão animado. Ele queria ir para o norte, onde ficam os pontos turísticos, como o palácio e a igreja. Quando ele comenta isso, Kurune diz que só velhos do interior vão nesses lugares. Sem querer, ela acaba magoando Beryl. Enquanto eles andam, uma garota esbarra em Beryl. É Ficelle, uma antiga aluna dele. No começo, ele não a reconhece, o que deixa Ficelle bem triste. Para ajudar Beryl a lembrar, ela mostra a espada que ganhou dele como presente de formatura. Depois de pensar um pouco, ele finalmente se lembra e pede desculpas, dizendo que ela mudou muito. Ficelle conta que treinava junto com Kurune no dojo e que já se passaram 5 anos. Kurune, orgulhosa, conta animada que Ficelle virou uma estrela do corpo mágico, sendo uma maga e também uma espadachim. Curioso, Beryl pergunta o que Ficelle está fazendo no mercado. Ela responde que veio comprar um artefato mágico. Mostra para ele um exemplo, um objeto capaz de lançar magia. Esses artefatos são muito caros e raros, mas Ficelle diz que nem precisa deles e demonstra ao lançar um feitiço usando apenas suas próprias habilidades. Beryl fica impressionado. Ele sabe que são poucos os que conseguem usar magia assim, e imagina o quanto Ficelle deve ter treinado. Sente orgulho dela, mas também se pergunta se ela teria deixado o caminho da espada de lado. Antes que ele pudesse perguntar, um ladrão rouba a bolsa de uma senhora ali perto. Ficelle reage rapidamente, saca sua espada, a carrega com mana e para o ladrão com facilidade. Ela usou magia e espada juntas, mostrando que continua dominando as duas artes. Beryl a agradece, sem explicar muito, mas é claro que ele está aliviado e feliz por ver que ela não abandonou a espada. No dia seguinte, ainda com seus hábitos de aldeão, Beryl acorda cedo e sai para caminhar, comendo um pedaço de pão. No caminho, ele vê uma pessoa suspeita parada num beco. Para sua surpresa, é uma Loli. Ela se apresenta como Lucy Daymond, comandante do corpo mágico, mas Beryl acha que ela só está brincando de ser importante e oferece ajuda para levá-la para casa, pensando que ela está perdida. Lucy se irrita e, para provar quem é, conjura uma chama na palma da mão bem na frente dele. Beryl finalmente leva ela a sério e a deixa acompanhá-lo na caminhada. Enquanto conversam, Lucy explica que ouviu Ficelle falando muito bem dele depois do encontro de ontem. Ela ficou curiosa para saber se ele era realmente tão forte quanto diziam. Então, Lucy o convida para ir a uma arena de combate. Ela está animada para testar suas habilidades contra alguém que, pela primeira vez, parece ser um verdadeiro desafio.